Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a mochila lua. Para fazer essa mochila a gente vai precisar do kit da mochila lua que vocês encontram lá no meu site. Nesse kit acompanha um fundo retangular, duas alças tiracolo com regulagem, que você pode usar, né, tanto como alça de mochila, acompanha duas, e você também pode usar a mochila lateral, né, como se fosse uma bolsa. Acompanha também uma aba e um suportezinho de botão aqui. Também já vem com a alça de mão aqui da mochila embutida. Também para essa aula eu vou usar o fio de 5 milímetros com lurex lá da Personal Art, que é minha parceira aqui do canal. Eu vou deixar o site deles também na descrição, e lembrando que a gente tem um cupom de desconto lá, é só colocar no carrinho Bia Morel. Então vamos lá, a gente vai começar primeiro por essa parte aqui do fundo. Para começar a crochetar, a gente vai virar essas meia argola para baixo, para ela não ficar na frente dos furinhos. E eu vou começar fazendo ponto baixíssimo em todos esses buraquinhos aqui. Eu costumo começar aqui pelo meio do trabalho, porque conforme você vai subindo, a emenda, né, sempre vai ficando aqui pela parte de trás, né, pela parte onde você começou. Então, eu prefiro, né, mas tanto faz começar aqui ou em outro lugar que você queira. A gente vai deixar, ó, uma pontinha aqui, deixa eu até deixar um pouquinho maior. A gente vai deixar uma pontinha sobrando aqui e vai ir fazendo ponto baixíssimo pela volta toda. Quando chegar aqui nesse último buraquinho, em vez de a gente puxar o fio que tá indo lá pro novelo, a gente vai puxar esse fiozinho aqui que a gente deixou sobrando ali no começo. Então, vou colocar a agulha aqui, puxar esse fiozinho, fazer o ponto baixíssimo. Agora, ó, fiz o último ponto, vou puxar esse fiozinho ainda todo pra fora. Deixei uns 15 centímetros, tá? No começo. Vou colocar a agulha de trás pra frente aqui, no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Vou puxar esse fio pra trás. Vou colocar a agulha de baixo pra cima pra sair no meio desse ponto aqui. E vou puxar esse fio lá pra trás. Agora, é só escondendo esse fio, prendendo conforme a gente for fazendo aqui os pontos. Com o fio aqui do novelo lá pra trás, ó, ele tá no rumo desse pontinho aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Ele tá no rumo desse pontinho aqui. Eu vou no da frente e coloco a agulha aqui. Puxo o fio pra frente, dou uma altura e faço o primeiro ponto. Essa primeira fileira aqui é bem interessante que a gente não faça ela tão apertada, tá? Não pode fazer ela muito apertada, porque senão começa a entortar e fica meio estranho ali no começo. Então, deixa ela um pouquinho frouxa, não deixa tão frouxa, né? Mas deixa um pouquinho mais alto do que o normal do ponto que você vai fazer. Ó, o normal seria aqui. Eu vou aumentar mais um pouquinho, levemente, só para não ficar tão apertado. E aqui, nessa volta toda, então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando aqui no meio do ponto baixíssimo, ó, entrando nos buraquinhos, né, normal. A única diferença é que aqui nesse ponto do canto, a gente vai fazer 3. Em vez de fazer um, a gente vai fazer 3. Vou ir fazendo aqui até chegar no cantinho para mostrar para vocês. Ó, vai fazendo meio frouxo e já vou prendendo aqui atrás essa pontinha que ficou. Se vocês puderem, por gentileza, me falar aí nos comentários se vocês estão gostando dessa iluminação, e se tá mais perto, se vocês estão conseguindo enxergar bem os pontos, tá? Vocês me avisam aí, por gentileza, pra mim ir melhorando sempre aqui as filmagens pra vocês. Ó, tô chegando aqui no cantinho. Sempre pegando no meio da correntinha. Chegando aqui nesse ponto do canto, a gente vai fazer 3 pontos no mesmo lugar. Tenha um pouquinho de cuidado, se você tiver uma agulha menor, pode usar essa agulha menor também. Aqui eu tô usando a agulha 4,5, né? Mas nessa parte do cantinho aqui, tenha um pouquinho de cuidado pra acabar não rasgando o sintético, né? Já fiz 2, vou fazer mais um, no ponto do cantinho. E aqui, continuo fazendo normal, um ponto somente pra cada buraquinho.
Chegando no canto, também faz 3 pontos. Eu só vou fazer essa fileira aqui na parte do fundo, e daí a gente já vai começar a subir. Então, cheguei aqui no último ponto baixo, eu vou cortar esse fio aqui com um pedacinho assim sobrando, ó, uns 30 centímetros. Sempre que eu vou fazer algum fechamento, assim, que eu quero que fique com a emenda invisível, eu prefiro cortar e juntar depois, porque o fio náutico é muito fácil de você juntar, né? Então, eu prefiro, sempre que fazer essas emendas assim, eu prefiro cortar e juntar. Então, depois de cortado, eu vou puxar esse fio todo pra cima. Vou colocar a agulha de trás pra frente na primeira correntinha do primeiro ponto aqui, ó. Eu não sei se esse fio vai ser muito difícil, né, de vocês verem. Mas eu acho que não, é ponto simples que eu vou usar nessa mochila. Ó, depois de puxado pra trás, vou colocar a agulha aqui de baixo pra cima, pra sair no meio da correntinha do último ponto aqui, ó. Vou colocar ela de baixo pra cima, pra sair aqui, ó, bem no meio. Aí, eu vou puxar esse fio lá pra trás. Pronto, ó. Aqui que eu puxei, ó. Assim fica com a emenda totalmente invisível aqui. Então, quando a gente subir a peça, não vai ficar um buraquinho aqui. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Ainda aqui, ó, com um pedaço sem emendar, eu vou colocar a agulha no ponto da frente e eu vou colocar somente na correntinha, pegando somente a alcinha de trás. Ó, aqui é a correntinha do ponto, vou pegar somente na correntinha de trás. E também vou pegar nessa alcinha que tem aqui atrás. Ó, tem uma alcinha bem aqui atrás. Vou passar nessas duas alcinhas, tanto na alcinha de trás da correntinha e nessa alcinha do ponto que tem lá atrás. Eu vou puxar o fio pra frente, vou fazer uma correntinha e vou fazer mais uma correntinha. Essa mochila eu vou fazer ela toda em ponto alto, tá? Porque eu não tenho paciência de ficar fazendo ponto baixo quando a peça é muito grande, mas se você quiser fazer em ponto baixo ou qualquer outro ponto que você queira, a partir daqui você já começa a subir a peça com o ponto que você vai fazer, tá? O ponto que você vai usar na bolsa. Eu vou usar o ponto alto, então, aqui nesse comecinho, a gente faz essas duas correntinhas. Eu vou laçar, então, o ponto pro próximo ponto aqui, vou laçar o fio, vou colocar na correntinha da frente, pegar só na alcinha de trás e também na alcinha lá de trás. Vou puxar o fio, laço uma vez, laço outra vez. Agora que o fio tá acabando aqui, eu vou emendar ele de novo com o fio do novelo. Ó, bem facinho de juntar, né? Então, não tem muito problema, né, de fazer essas emendas. Daí, eu vou continuar fazendo aqui ponto alto, pegando só na alcinha de trás da correntinha, até ali no canto, que tem um detalhezinho nessa parte do canto ali, onde a gente fez os 3 aumentos. Só ir fazendo aqui. Ó, quando chegar aqui no canto, a gente tem 3 pontos no canto. Tem também 3 correntinhas, que é as correntinhas de cada ponto. Na correntinha do ponto do meio, tem uma aqui, uma aqui e uma aqui. A gente fez um ponto nessa correntinha, no primeiro ponto aqui. No ponto do meio, a gente vai fazer 2. Por que que a gente vai fazer 2? Se a gente faz só um, aqui nesses cantinhos, a bolsa já vai subir de uma vez, né? Ela já vai ficar reta. Só que, conforme a gente vai subindo a peça, pode ser que ela comece a dar uma fechadinha assim, sabe? Vai começando, aqui embaixo fica largo e em cima fica fechadinho, mas menor, né, o tamanho. Então, por isso que aqui nessa parte do canto, somente aqui nos 4 cantos,
a gente vai fazer um aumento de 2 pontos, só aqui nesse ponto do meio. Então, ao invés de eu fazer só um ponto alto aqui, eu vou fazer mais um no mesmo lugar. É só para dar um equilíbrio ali na hora que a gente estiver subindo, para ele não ficar fechando, né? Lá na parte da boca da mochila. De resto, é só ir fazendo um ponto alto normal em todas as correntinhas. Ó, ele ainda assim deu uma subida, ó. Ele já deu uma subida, mas ele ainda tá meio deitadinho, sabe? Então, até esse comecinho assim, ele fica mais arredondadinho, não fica tão retão, né? Então, é isso. Só nos cantos você faz 2 pontos. Pronto, cheguei aqui no último ponto alto. E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a emenda do ponto alto. Como que eu costumo fazer, né? Que eu considero que fica mais invisível, assim. Nesse caso do ponto alto, eu não corto, tá? Eu não vou cortar o fio, vou fazer direto com o fio do novelo. Então, eu vou puxar aqui, só afrouxar um pouquinho essa alcinha que tá na agulha. Vou tirar a agulha. Vou colocar a agulha de trás pra frente na primeira correntinha do primeiro ponto, que a gente subiu 2 pontinhos lá no começo. Vou puxar essa alcinha aqui lá pra trás. Vou ajustar um pouco o tamanho. Vou colocar a agulha aqui dentro. Vou pegar esse fio lá do novelo, segurar ele aqui. Ó, aqui se formou uma alcinha, tá vendo? Dessa alcinha que a gente puxou lá atrás, formou um negocinho. Aqui é uma correntinha que a gente vai fazer um ponto no final, quando a gente voltar. Então, eu vou marcar ela aqui, só pra vocês entenderem onde a gente vai fazer o ponto. Agora, aqui nessa correntinha onde a gente colocou a agulha pra puxar essa alcinha lá pra trás, eu vou fazer essa mochila toda pegando na parte de trás, só na alcinha de trás da correntinha, sabe? Pra ele ficar com um risquinho na frente. Deixa eu pegar outra aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ela vai ficar assim, com os risquinhos assim na frente, sabe? Então, por isso que a gente vai pegando só na alcinha de trás da correntinha. Então, vamos lá. Tô com a agulha aqui, com essa alcinha. Vou colocar a agulha aqui, ó, nessa correntinha, pegando só a alcinha de trás. E eu também pego na alcinha do ponto ali de trás, ó. Tá vendo que todo ponto ele tem a correntinha aqui e tem uma alcinha ali atrás? Tem a correntinha e tem a alcinha atrás. Então, eu pego na alcinha de trás do ponto e nessa alcinha lá atrás também. Eu vou puxar pra frente, vou fechar esse ponto e vou fazer mais uma correntinha. Aqui já se formou um ponto alto. Essa forma de fazer o ponto alto, quando chega lá no final, você não vê muito bem a emenda, sabe? E aqui, nesse último ponto que a gente vai fazer quando voltar, tem um segredinho também para essa emenda ficar ainda mais invisível. Então, agora aqui é só a gente ir fazendo ponto alto até o final, pegando só na alcinha de trás da correntinha e na alcinha lá de trás do ponto também. Aqui, a gente só vai fazer um ponto normal, um ponto alto, para cada ponto de base até o final, não vai ter mais aumentos. Eu só vou fazer essa fileira aqui, até voltar aqui para mostrar para vocês como que fazer esse último ponto, e daí depois é só subir a quantidade de fileiras que você quiser. Cheguei aqui no penúltimo ponto. Se você tem dificuldade de enxergar os pontos, eu recomendo que toda vez que você subir a fileira, puxando a alcinha para trás, você marque, né, esse primeiro ponto aqui. Porque se você não fizer nessa alcinha aqui, vai começar a entortar a peça, né? Vai começar a fechar lá por cima, porque você vai meio que tirando um ponto a cada fileira. Então, ó, aqui nessa última correntinha, pra ela ficar com uma alcinha só uma alcinha que tá na frente, né? Só que se você for ver, ela tem 2 alcinhas aqui, ó. Quando você puxa ela pra trás, a alcinha que tá na correntinha aqui, que tá na agulha, fica com 2 alcinhas aqui. Se você pegar só lá por trás, ó, vai ficar essas 2 alcinhas na frente. Isso vai dar diferença, né? Conforme você vai subindo, ela vai ficando diferente. Então, como que eu faço? Eu vou laçar o fio, eu vou colocar a agulha conforme que eu pegue uma dessas alcinhas aqui, ó. Tá vendo que tem 2?
Vou pegar uma delas, passar por baixo, vou lá atrás, vou puxar o fio pra frente, vou dar uma altura e vou fazer o ponto alto normal. Ó, assim, dessa forma, fica só uma alcinha aqui na frente, ó, fica igualzinho às outras. Agora, eu vou fechar aqui da mesma forma, vou puxar, colocar a agulha de trás pra frente, vou puxar essa alcinha lá pra trás. E como eu falei, se você tiver dificuldade de enxergar, marca sempre essa primeira correntinha aqui. Coloca a agulha aqui nessa alcinha que foi lá pra trás. Coloca aqui na primeira correntinha. Puxa o fio, faz um ponto, faz mais um e continua fazendo ponto alto por toda a volta. Chegando aqui no final, é só fazer a mesma coisa, pegar uma dessas alcinhas aqui, fazer junto com o ponto, né? E continuar fechando da mesma forma. Eu vou fazer mais ou menos 11 fileiras de altura, que vai ficar com mais ou menos 20 centímetros, tá? Mas daí você faz na altura que você desejar. Quando eu chegar no final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como fazer os acabamentos. Então, eu terminei de subir aqui, ó, subi 11 fileiras. Deixa eu pegar a régua aqui pra ver quanto que ficou. Ficou com 21 centímetros com esse fio de 5 milímetros com lurex. Mas, se você usar um outro fio, pode ser que varie um pouquinho o tamanho, né? Mas eu acho que 11 fileiras ficou legal. Aquela outra preta que eu mostrei ali no começo, ela ficou com 20 centímetros. E eu usei um fio um pouco mais fino que os 5 milímetros. Então, depois de terminar de subir todas as fileiras, ó, você vê como quase não dá pra ver a emenda, ó. Fica bem visível mesmo, fica bem certinho. Agora, eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer o acabamento. Eu vou cortar lá do novelo. Ó, eu fiz o último ponto alto aqui. Eu vou cortar um pedação de fio lá do novelo, uns 2,5 metros mais ou menos. Pronto, já cortei o fio lá. Agora, eu vou puxar ele todo pra frente, esse fio, vou puxar ele todo pra fora. Ah, só pra falar, eu demorei mais ou menos 1h30 pra subir, tá? Todas essas fileiras aqui. Levou mais ou menos 1h30. Ó, depois de puxar ele todo pra fora... Deixa eu trazer mais perto. Eu vou colocar a agulha de trás pra frente na primeira correntinha aqui, do primeiro ponto da fileira. Vou puxar o fio lá pra trás, todo esse fio. Depois de puxar, vou colocar a agulha de baixo pra cima pra sair no meio da correntinha do último ponto. Vou puxar o fio todo lá pra trás. Agora, depois da gente ter fechado essa fileira aqui, a gente vai passar ponto baixíssimo na volta toda. Aqui é só colocar a agulha na correntinha da frente, puxar o fio e ir fazendo ponto baixíssimo aqui em toda a volta. Vou dar uma enrolada aqui. Vai fazendo por toda a volta e chegar aqui no final, a gente só vai fechar essa fileira. Chegando aqui no último ponto baixíssimo, a gente vai fazer o mesmo fechamento. Eu vou cortar o fio... Vou puxar o fio todo pra fora. Vou colocar a agulha de trás pra frente na primeira correntinha que a gente fez aqui, no primeiro ponto baixíssimo. Puxo pra trás. Vou colocar a agulha de baixo pra cima pra sair no meio nessa última correntinha aqui, nesse último ponto baixíssimo. E puxo o fio lá pra trás. Aí, fica assim. Então, assim ficou a parte do crochê dessa mochila que eu vou ensinar pra vocês. E como vocês sempre me perguntam a quantidade de fio que vai pra cada peça, a partir de agora eu vou começar a pesar toda vez que eu finalizar essa parte do crochê, pra gente ter uma noção mais ou menos de quanto de fio que foi. Porque pra saber a metragem exatamente, é mais difícil, porque você teria que fazer uma peça e desmanchar e ir medindo pra ver quantos metros de fio que foi. Então, é mais fácil a gente pesar para saber mais ou menos a quantidade em gramas, enquanto que foi de fio. Então, vou pegar a balança aqui. Deixa eu colocar.
Ó, essa peça ficou com 400 gramas, tem um pouquinho, assim, uns 40 gramas, que é dessa parte do fundo aqui do sintético, né? Então, ela ficou com 400 gramas nesse tamanho aqui. Então, foi mais ou menos metade de um rolo de 1 quilo, né? Então, você já separa, como vai ter ainda os acabamentos, aí a gente ainda vai prender a aba, então, separa 500 gramas, né, de um rolo de 1 quilo de fio náutico. Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como juntar essa parte da aba e fazer os acabamentos finais. Aguardo vocês lá.